talvez o microfone esteja... Eu tô tentando falar o mais próximo possível da câmera pro microfone gravar. A gente tá aqui na praia de Kitsilano e mostrar pra vocês a questão de referência de acessibilidade aqui no Canadá, que tá em todos os lugares, inclusive na praia. Aqui atrás de mim a gente tem uma pista, um tapete de acesso para cadeirante. Então é muito mais fácil uma pessoa que tem baixa mobilidade acessar a praia por esse tapete azul do que pisando na areia. Então o tapete leva até a beirada da praia. Lá na beirada da praia tem um espaço maior para que caiba mais pessoas, que mais pessoas possam aproveitar essa ferramenta, né, de acessibilidade. Enfim, é muito legal. E a gente vê isso nas calçadas, nas casas, nos prédios e também na área de lazer, como na praia. A gente quer falar uma coisa antes de começar o vídeo. A gente errou o look legal, porque está frio para um caramba. E a gente muito só veio frio. com a corta-vento, que corta o vento, mas não protege do frio, né? Esse sol engana muito, parece que tá fazendo bastante calor, mas não tá bem frio. Deve estar em torno do zero hoje, né? 7 graus? 7 graus. Nossa, então... Mas é que é o vento, né? É o vento, né? Enfim, oficialmente... Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está o plano Canadá? Pois é. Conta aí pra gente. Olha, hoje a gente tá na Kitsilano, que é uma praia, talvez uma das praias mais acessíveis fora English Bay. E a gente veio de casa, pegou um metrôzão lindo, uma vista maravilhosa, né, Lê? Exatamente. A cidade hoje tá um solzão gostoso. Feriadão, Feriado né? por aqui, sexta-feira era o dia de lembrar pelos soldados que lutaram nas guerras aqui do Canadá e tal. A gente pegou um busão também, passamos pela ponte até chegar aqui de Kitsilano, que é uma praia linda de morrer e super busy, super concorrida no verão, né? No verão é quase que impossível de achar um lugarzinho, mas é uma praia muito legal, assim, de vir, né? Enfim, você tem toda uma vista, a gente vai deixar pra vocês verem as imagens, tem toda uma vista do outro lado, muito bonita. E a gente veio nesse mais um passeia e fala, né? Conversa com vocês. Discutir uns assuntos. Né? Ô, gente, tá... ajuda aí, valoriza esse vídeo porque tá muito frio aqui. Então, hoje a gente quer falar sobre um assunto que importa todo mundo, importa quem tá aqui no Canadá, os brasileiros que estão no Canadá, os canadenses, né? Todo mundo que tá no Canadá, e quem tá no Brasil planejando, sonhando, pensando no Canadá. Que a gente vai falar sobre esse assunto que é delicado, mas que é realidade, né, Lê? Pois é, a gente é quase que uma obrigação vir aqui conversar com vocês, porque é a realidade do Canadá nesse momento, e não só do Canadá, mas acho que de vários países do mundo, uma questão global, que é tudo que tem acontecido nesses últimos 2 anos, enfim, e aí o que resultou, né, os resultados e as consequências que a gente vive hoje. Então, a gente queria muito falar com vocês sobre inflação, né, Joana? Sobre a crise. Sobre a crise que permeia aqui o Canadá, que a gente sofre e tudo mais. Explicar para vocês como a gente sente isso e como a gente consegue, de uma maneira muito superficial, ter uma comparação, essa relatividade entre Brasil e Canadá. Então, eu espero que vocês entendam, espero que vocês mandem perguntas se vocês tiverem dúvidas pra gente poder ser o mais transparente possível e responder justamente as dúvidas das coisas para vocês. Obviamente que você deve estar se perguntando, bem, se o Canadá está em crise, se a inflação está alta, vale a pena estar no Canadá? A resposta já está aqui, estamos aqui. Estamos aqui, exatamente. Não é porque a gente está vivendo uma crise que, enfim, não deixou de valer a pena. A gente só está vindo aqui hoje, né, para conversar, para deixar claro e você ciente de que as coisas mudaram, não são mais como em 2019, quando a gente veio, por exemplo, 2018. E é legal porque a gente tem uma comparação, porque a gente esteve aqui no Canadá em 2017, no mês de maio, visitando Toronto por um mês. Então eu lembro que a gente foi no outlet e a gente comprou muito tênis, muitas coisas, e a maioria dos preços que a gente comprou de mais barato era em torno de 34 a 39, né? Os tênis, era mais ou menos esse preço, né? Exatamente. E obviamente que com o passar dos anos as coisas foram mudando. É natural que as coisas aumentem, mas a gente sente hoje que houve um aumento considerável, digamos, para o Canadá. E é como já nos falou, a gente nesse momento não tem como pôr numa balança Brasil e Canadá, a gente olha muito mais para o Canadá, porque é a nossa realidade, e também porque é uma comparação super injusta. Quando você faz aí essa balança, esse parâmetro não funciona. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que o salário mínimo do Canadá, ele acompanha a inflação, ele acompanha tudo isso que a gente está vivendo,
Ainda assim, não é tão simples viver por aqui, né, Jonas? Só com salário mínimo, por exemplo. Viver de salário mínimo sempre é muito complicado. Você tem uma margem de erro muito pequeno. Então, obviamente que se você está num momento em que a inflação ela anda a passo mais largo, o salário mínimo talvez não tenha essa condição de cobrir exatamente tudo. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, quando a gente chegou para morar aqui no Canadá em 2019, vou até pegar aqui a colinha, o salário mínimo de British Columbia, porque cada província aqui tem um salário mínimo e ele é diferente mudando aí de local, né? Então, em 2018, um ano antes da gente chegar aqui no Canadá, British Columbia tinha um salário mínimo de $12,65 por hora. Que naquela época talvez fizesse muito sentido, né, Lê? Exato. Quando a gente chegou em 2019, no ano seguinte, o salário mínimo aqui do Canadá, de British Columbia, melhor dizendo, era de $13,85. Era muito difícil, a gente morou em Whistler, você sabe, encontrar salários ofertados pelo mínimo. Era bem difícil, pelo menos em Whistler. Quando a gente, em 2020, né, completou um ano de trabalho, o salário mínimo já estava em $14,60. 2021 foi para $15,20. Acho que foi o maior aumento entre $14,60 e $15,20. E hoje, 2022, o salário mínimo está em $15,65. Então a gente viu aí o crescimento de 2018 para 2022 de $12,65 para $15,65. Um aumento bem representativo. Considerável. Porque o custo de vida também subiu muito, né? A gente tem uma inflação hoje no Canadá de quase 2% esse ano, mais ou menos. Só que, obviamente, é uma visão geral das coisas. Mas a gente, como meros mortais e classe média baixa aqui no Canadá, a gente sente na hora que a gente contrata serviço, a gente sente na hora que vai no supermercado, né, Lê? Principalmente, eu acho que a comida em si é algo que foi muito afetado, enfim, né, vem sendo afetado, né, desde 2020. Então, a gente consegue, por exemplo, pode até parecer bobo, mas vamos supor, sei lá, um pacote de queijo que a gente comprava a $4 em 2019, por exemplo, quando a gente chegou, hoje a gente já está pagando em torno de $6,50. Então, claro, é aquilo que eu falo, não tem como a gente comparar no Brasil, porque se a gente pensa no Brasil, as coisas sobem muito e o salário não acompanha. E o valor que aumenta é muito grande, né? Aqui as coisas vão de pouquinho em pouquinho, mas ainda assim elas aumentam. Então, isso faz uma diferença no fim do mês, no fim do seu orçamento. Por exemplo, lá em casa, né, Jonas? A gente reorganizou as nossas finanças, principalmente nos gastos com alimentação, porque a gente sentiu que pra gente foi a parte que mais afetou, né? Então, se a gente antes tentava gastar $600 por mês, esse 600 hoje talvez seja algo em torno de 700, 800, porque muda um pouco. Então, a gente tenta tomar medidas para que, enfim, segurar isso, né, Jonas? Para que isso não afete de uma forma tão grande a nossa renda também, né? Eu vim aqui avisar vocês, pra vocês não esquecerem de se inscrever no canal, de comentar e de compartilhar com seus amigos, porque tá muito frio, beleza? Pra vocês terem uma noção, isso afeta todo mundo, né? Esse é resultado do quê? Obviamente é resultado da doença que apareceu no mundo em 2019 e explodiu em 2020, e por causa de uma situação de conflito na Europa. Então, o Canadá compra muita coisa de fora, então é aquela questão de balança comercial, de dólar e tudo mais, que economistas entendem muito bem, mas que quem sofre somos todos nós, né? Então, isso reflete, por exemplo, os produtos que vêm de fora, eu sinto que eles aumentaram mais do que a inflação. Exato. Porque tem a inflação, mas tem também o custo lá fora de produção. A gente nota que carro eletrônico aqui, carro elétrico, né? Você compra, mas ele não está à disposição na hora, ele não está pronta entrega porque as fábricas estão com problemas na questão de microchip e tudo mais. Enfim, o Canadá também tem vivenciado essa situação. Como o Lê falou, no mercado, né? A gente tem optado, por exemplo, esses dias a gente foi no mercado, eu queria comprar Nutella, mas eu achei que a Nutella estava muito caro. Peguei a Nutella do mercado, que estava acho que R$5,99. Da marca do mercado, né? Da marca do mercado. Tava R$5,99, mas de quando a gente passou no corredor, a Nutella tava R$6,99. Eu falei, não é uma diferença tão grande, e peguei a Nutella. Então, antigamente, o que a gente faria
né, nesse caso, ia direto na Nutella, independente do preço do outro produto. A gente ia direto nos produtos que a gente gostaria. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a gente compra carne vegana durante a semana. Então essa carne vegana, ela estava R$ 4,99 quando a gente chegou, hoje ela tá 6? Tá 6 e pouco. R$ 6,99. Então, esse aumento. Então, a gente antes comprava só de uma marca, agora a gente está experimentando outras marcas. Se adaptando, né? Para tentar não fazer com que o custo do supermercado aumente demais. Isso. E a gente, obviamente, corta de outras áreas. Uma área, por exemplo, que a gente diminuiu bastante, pedir comida em casa. Porque aqui os aplicativos como Uber Eats, como é que é o nome DoorDash, Skip the Dish, eles têm uma taxa mais alta para pagar o entregador. Então, um lanche que na rua você compra por 15, dentro do aplicativo é 20, com a gorjeta fica 25 e no fim você gasta uma grana. Então a gente optou, né, não pedir comida em casa para ter a experiência de ir num restaurante com os amigos, então gastar lá ao invés de gastar em casa. Essa foi, acho que, a principal mudança que a gente fez para controlar as nossas finanças, para não estourar e para a gente continuar guardando dinheiro, que é fundamental, ainda mais nesse momento, né? Exatamente. E esses exemplos que o Jonas citou, por exemplo, da Nutella e de comidas por aplicativo, são exemplos simples e bobos, mas no geral, né, Jonas? A gente tá falando de todos os tipos de comida e todos os tipos, né, de serviços que aumentaram. Então, arroz, feijão, vegetais, frutas, tudo aumentou um pouco. Então, é só para exemplificar, para não ficar um exemplo tão vago, né, no vídeo. E... Pode falar. Não, eu acho que de maneira geral o que a gente sente é que a gente está mais consciente do dinheiro. Também, Porque, por exemplo, em 2019, a gente simplesmente alugava um carro para sair de Whistler para vir para Vancouver. Sim. E saía comprando coisa no Winners, no Outlet, sem um controle, porque tipo, é barato, dá para pagar, é de boa, usava o cartão de débito, tava tudo bem. Agora não, agora a gente sabe que tem uma noção, né, o custo de vida aumentou, então a gente precisa sempre cuidar, né, poupar, pisar no freio. Exato. Então acho que é mais consciência mesmo. E aí, por outro lado, também não só o setor de alimentação, né? Além dos serviços também, por exemplo, acomodação, moradia, também, que a gente pode falar em outro vídeo, né? Que rende, eu acho que um vídeo todinho sobre isso. Então, combustível. Então, o custo de vida no geral ficou mais caro. E para concluir esse vídeo, a gente não é desmotivar, mas apenas falar a verdade. Porque se você tá vindo hoje, você que tá no Brasil, você sabe que o dólar também está muito mais caro, né? Então, é bom que você entenda, coloque no seu planejamento também esse fato que ocorreu no mundo e que você consiga gerenciar tudo isso da melhor forma. Então, não leve isso como, algo para desmotivar, mas sim para contar a verdade, porque a gente sabe que quem está chegando no Canadá, a gente sabe como são os primeiros meses e até os primeiros anos, a gente sabe como é difícil, como o dinheiro é contadinho e tudo mais, né, Jonas? E cada centavo faz diferença mesmo. É justamente para você saber onde você está pisando. Então, você vai chegar aqui no Canadá, talvez, e você vai sentir, mas essa não é a realidade que eu via nos vídeos dos influencers, na internet. Não é a realidade porque a gente está passando por esse momento. Mas, ao mesmo tempo, os brasileiros que estão aqui... E a nossa opinião, nesse caso, é que esse momento, que não é o pior do Canadá, é um momento só delicado dos últimos anos, mesmo hoje, se a gente pegar o melhor momento do Brasil, né, corta essa fatia, melhor momento do Brasil e o momento hoje do Canadá. O Canadá está muito mais à frente do que o Brasil, em termos de qualidade de vida, de proporcionar as coisas para as pessoas, porque no Brasil a gente sabe que as coisas aumentam e é algo... absurdamente, assim, louco. Só pra você ter uma noção, a gente saiu em 2019 do Brasil e comprava um shampoo por R$15,99. Hoje ele tá R$40. Entendeu? Tipo assim, o mesmo shampoo, se duvidar, até diminuir a embalagem, sabe? Então, tipo assim, mais do que dobrou. Então, aqui, por mais difícil que seja esse momento agora, ainda é algo muito confortável. Resposta do número de brasileiros chegando no Canadá. Eles chegam aos montes e vêm estudar e vêm com a grana contada e tudo mais. Mas assim, a gente não pode faltar com essa verdade. A gente não pode dizer assim, o Canadá tá passando pela crise global tranquilamente. Não, a gente tá sofrendo aí algumas consequências, mas assim, lembrar que o Canadá deu cheque de $2.000 por família para ajudar durante o período de isolamento. A província aqui de BC, acho que deu $1.000 em 2021, sem taxa, sem taxação. Então o governo sempre foi muito presente. E obviamente que o custo daquilo lá
mais a realidade de hoje, mais a situação crítica de agora, soma-se nessa situação. Exato. Mas... A gente sente que o governo também está sempre trabalhando para tentar conter, enfim, tentando fazer o melhor. Mas é, às vezes, algo que foge do controle mesmo, né, Jonas? É algo que todo mundo está vivendo. Então, é bem isso mesmo que o Jonas falou. Esteja ciente de que estamos vivendo isso aqui também. E não é porque é o Canadá que está imune, né, Jonas, a esse tipo de problema. Aqui também acontece. A gente, inclusive, sempre dava olhadinha para comprar carro aqui. A gente tem uma vontade de comprar carro. A gente ainda não realizou isso por uma questão financeira e de preocupação, tipo, de garantir o futuro. E ter aquela reserva, assim, que você respira tranquilo, que pode acontecer alguma coisa que você tá seguro nessa reserva. Então a gente ainda não comprou, e a gente viu os juros do carro subir muito. Hoje a gente vê carro com juros de 3,85, de 5,99, coisas que antigamente era, sei lá, 0,99, 0 alguma coisa. Então, essas diferenças que você sente, que você vê, sabe? Exato. Mas fique tranquilo, essa é a realidade, mas tá de boa ainda. Não pode piorar aqui. Mas que isso não deveria piorar. Mas talvez melhore. Vamos ver o que vem em 2023. E é isso, né, Jonas? Acho que era isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Trazer essa realidade, enfim, e não desmotivem. Continuem no Plano Canadá, mas levem isso em consideração também. Exato. Que vai ser importante e vai fazer diferença lá no futuro. Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais, beleza? E não esqueça de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, enfim, conversa com a gente, vamos trocar essa ideia, o que você tá achando. Às vezes, se você não mora aqui em BC, mora em outra província, conta pra gente como é que tá por aí, enfim. Agora a gente vai ir pra casa tomar um chá, um chocolate quente, porque tá muito frio. Né? Bora. Tchau, gente. Tchau.